Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um Jornal da Correia. A gente começa essa edição falando sobre o transtorno do espectro autista. Com o avanço aí da medicina, os exames permitem hoje em dia diagnósticos cada vez mais precoces. Mas e quando se trata de um adulto que nunca teve a oportunidade de fazer procedimentos para constatar o quadro de autismo? Será que existe a possibilidade do diagnóstico tardio? E como conviver com a situação depois de adulto? É o que você vai ver agora na reportagem de Simon Cavalcante. Os sintomas do autismo acompanharam Kleber ao longo de toda a vida. Mas só agora, aos 47 anos, foi entender o que estava por trás dos comportamentos tidos como antissociais e dos atrasos no desenvolvimento quando criança. Era uma criança de pouquíssimas amizades, de ficar muito em casa, praticar esporte, então assim, coletivo jamais, né? Tive dificuldade motora, um pouquinho de atraso na fala, até que hoje eu consigo perceber uma característica de uma criança que tinha autismo, né? Que é autista. Nem Kleber, nem os familiares nunca suspeitaram de que ele poderia ter o transtorno do espectro autista. Só a atual esposa começou a perceber alguns indícios e o motivou a investigar. E ter esse diagnóstico recentemente, na fase adulta, exigiu dele uma luta solitária contra os efeitos de algo que tinha tratamento. Fazendo um processo terapêutico com a minha esposa, que começou a resgatar algumas coisas, e eu me vendo em situações, eu conheço alguns pais de crianças que são autistas, e me via na situação daquela criança. Algumas vezes eu via aquela criança, eu fazia igualzinho. Minha esposa dizia, por que tu não faz uns testes e tal? Eu falei, não tem menor sentido, eu não tenho nada a ver, eu não faço isso, eu não tenho assim. Aí me convenceu, né? Até pela similaridade, então a gente abriu um processo de começar um tratamento, uma terapia específica para investigar e chegar a um possível diagnóstico adulto, né? Aí é um processo totalmente diferente do diagnóstico de uma criança. O autismo faz parte dos chamados transtornos do neurodesenvolvimento, assim como o déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH. Recentemente, eles vêm sendo bastante debatidos depois que diversas personalidades brasileiras e internacionais afirmaram que receberam só na fase adulta o diagnóstico de alguns desses transtornos. Receber diagnóstico, enquanto adulto é mais do que esperado. Existe uma classe de transtornos que são esperados de a gente dar esse diagnóstico, sim, quando adulto. O que chama a atenção hoje em dia é que existe uma classe de diagnósticos, que a gente chama de transtornos do neurodesenvolvimento, que precisam, ser observados desde a infância e que hoje em dia, como o autismo, como o transtorno do espectro autista, como o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a dislexia, hoje se observa muito surgindo agora pelo fato de que as pessoas estão conhecendo mais, tendo mais informação. Segundo a Associação Brasileira do Déficit de Atenção, o número de casos de TDAH a nível mundial varia de 5% a 8% da população. Já a Organização Mundial da Saúde estima que 1 a cada 59 crianças nascidas tenham autismo. Em relação ao Brasil, dados mais recentes do IBGE apontam que existam 2 milhões de autistas no país. Números que demonstram a necessidade dos pais ou responsáveis de ficarem atentos aos sintomas ainda na infância. O grande X da questão está sendo intenso demais, está se repetindo demais. Eu estou começando a me preocupar muito ao longo do tempo, está consumindo demais a minha energia para lidar com esses problemas. Isso já começa a ser alerta, para os pais começarem a perceber, isso foge do que é esperado. Porque muitas vezes isso aconteceu, para os adultos de hoje em dia. Só que naquela época, eles não tinham esse todo aparato como tem hoje. Então eles precisavam encontrar estratégias para lidar com isso. Então a gente vê que os pais que conseguem hoje ter esse entendimento, conseguem olhar com cuidado, conseguem buscar precocemente esse apoio, esse entendimento, eles vão conseguir precocemente realizar uma boa intervenção, conseguir reabilitar habilidades que podem estar prejudicadas e aí sim essa criança conseguir ter mais a adaptação funcional no seu ambiente. Para quem não teve essa oportunidade de tratar precocemente, entende hoje como receber o diagnóstico de algo que se tem muda completamente a vida, para melhor. Fazendo o processo do diagnóstico correto, colocando na terapia correta, com certeza essas crianças elas vão crescer com a saúde mental muito melhor. O autista acaba ficando ansioso, depressivo, porque é uma comorbidade. Porque na hora que ele deixa
de se tentar ser igual ao outro, eu passo a ser eu mesmo, então eu não vou ter ansiedade, não vou ter nada, porque eu estou tranquilo com o meio que eu vivo. A ideia é que você se liberte de tudo isso. Pois é, chegar ao diagnóstico depois dos 40 é algo realmente desafiador. E aí, quando você chega a isso, você se pergunta, tá certo, consegui o diagnóstico, e agora? O que fazer com isso? E em alguns aspectos da vida da gente, a gente tem alguns direitos que são garantidos para as pessoas que são autistas. E é sobre esses direitos que a gente vai falar agora com a doutora Mariana Tizey, que é advogada. Doutora Mariana, obrigado por conversar com a gente. Antes de mais nada, eu queria saber como essas pessoas podem ter acesso aos direitos enquanto autistas. Bom, após o diagnóstico, né, e de posse desse laudo médico, essas pessoas elas podem fazer o requerimento da carteira de identificação da pessoa com autismo. E aí, de posse dessa carteira, ela vai poder ter vários direitos garantidos, como, por exemplo, a vaga de estacionamento especial, a fila preferencial. São vários direitos que a pessoa que tem o transtorno do espectro autista tem, né? A senhora poderia enumerar para a gente? Porque tem direitos na educação, na área da saúde, acesso a mesmo essa questão da vaga especial também. Isso, além da vaga e da fila preferencial, o poder público também tem que garantir o acesso à educação, não pode recusar a matrícula nas escolas, também tem o acesso à saúde, deve garantir as terapias e todas aquelas consultas necessárias. A gente ainda tem também nas questões dos próprios planos de saúde, a questão de se o plano de saúde não tiver o profissional apropriado para atender a esse público, ele precisa ressarcir pelas consultas particulares ou providenciar esse profissional, né? Isso. O plano de saúde, caso não tenha aquele profissional específico indicado pelo médico na rede credenciada, ele deverá reembolsar a consulta realizada fora de sua rede, a consulta particular. Então, caso o paciente realize uma consulta particular, pague aquele valor àquele profissional, ele pode exigir do plano de saúde o reembolso desse valor que ele pagou. Para o trabalhador que enfrenta aí o transtorno do espectro autista, quais são as mudanças no trabalho dele? Tem alguma diferença? Bom, o que a gente tem observado de decisões judiciais recentes é que os pais de filhos autistas, eles têm direito à carga horária de trabalho reduzida. Então, caso ele comprove o horário da terapia do filho, o horário das consultas, ele pode pedir no trabalho a redução da carga horária para que ele possa acompanhar o filho nesses momentos. Todos esses direitos são importantíssimos justamente para garantir à pessoa que tem o transtorno do espectro autista que ela tenha uma vida mais acessível, né? Isso mesmo. O interessante, o importante, né, de tudo isso é que esses direitos sejam garantidos para que ela consiga ter realmente acessibilidade e consiga ter qualidade de vida. Muito obrigado, doutora Mariana, pelas informações. Depois de a gente conhecer algumas histórias inspiradoras, a gente saber também sobre os direitos que essas pessoas têm, facilita muito a vida da gente. E é sempre importante destacar, frisar, né, Linda, que as pessoas precisam buscar esse diagnóstico para entender a si mesmas. Porque, afinal de contas, muitas vezes a gente se encontra confuso sem entender o porquê de a gente tomar algumas decisões, de a gente agir de algumas formas que muitas vezes podem ser consideradas até diferentes da maioria das pessoas. E, no entanto, há explicações para isso e muitas vezes as explicações são uma coisa simples, como um diagnóstico do transtorno do espectro autista. Linda, eu volto com você. Tá certo, João. Eu vou além, viu? Além da gente ir em busca, né, das pessoas irem em busca desse diagnóstico o quanto antes, né, assim que perceber algum comportamento, a sociedade também, as pessoas que estão ao redor, a família, os amigos, as pessoas conhecidas, né, acolher essas pessoas também. Isso é muito importante, porque o que mais a gente vê é a questão do preconceito, principalmente
quem está mais perto dessas pessoas. Então é bom ficar em alerta para que você também não seja, né, um provedor, vamos dizer assim, do preconceito para com essas pessoas que necessitam de acolhimento, tá bom?